Peço licença aqui para apresentar o casal que está aqui a primeira vez conosco, os pais do Rafael, Flávio e Rosa. Pedi que eles levantem, vieram para o casamento. E o Rafael, mais uma vez aqui, o Rafael já é da casa, né? Só que agora ele veio para levar em definitivo a Lívia. Então, o casamento está muito próximo e depois retorno para Portugal também. Ainda tem um pouquinho mais de tempo, né? Mais um mês, hoje é 22, daqui um mês, né? Daqui um mês eles vão. Mas Portugal agora vai ficar mais perto, né? Com a vida deles ali. Também já são da casa aqui, né? Francisco, Elianes, muito bom que eles estão conosco. Então veio uma turma de reforço aqui, enquanto os pastores estão no retiro lá em Recife. E damos graças ao Senhor por esse tempo. O Roberto tinha pedido para compartilhar nesse encontro que eles não estariam. E então eu reparti também uma carga com os presbíteros depois, está no meu coração, sobre algumas mensagens, alguns encontros que vamos acertando as datas conforme a disponibilidade na agenda, de compartilhar com vocês algumas verdades daquilo que nós recebemos no passado, daquilo que moveu esse grupo que hoje nós participamos. E que nós chegamos nessa influência dos irmãos da Argentina, dos irmãos de Porto Alegre. E nós começamos aqui em Canoas, nas casas. No início, um grupo de jovens que participava também muito em Porto Alegre. Mas à medida que a igreja foi crescendo, a gente foi se desligando, né? No sentido de estar nos encontros lá. E tem alguns que talvez nunca foram no encontro em Porto Alegre, nem sabem nada da história, daquilo que Deus fez com os irmãos na Argentina, e que nós somos frutos também desse mover do Espírito Santo. E nós temos que manter vivas estas verdades, que não são verdades de uma denominação, verdades de uma tradição, são verdades eternas que foram reveladas pelo Senhor. Outro dia estava escutando o Daniel, que está conosco aqui, o Daniel Gotti, não sei se está aqui agora, mas lá atrás, ele compartilhou em Porto Alegre e falou daqueles 4 M's, que eu já tinha falado uma vez aqui, que a igreja pode estar passando. E então ele citou isso lá no encontro em Porto Alegre, algo que eu tinha escutado lá na década de 90 e que tem marcado assim o meu coração para nós estarmos sempre atentos. Que Deus começa a sua obra com um mover. Então, o primeiro M é o mover do Espírito Santo genuíno que Deus move. Mas com o tempo, muitas vezes a tendência é aquele mover se tornar num movimento. Ele começa a ser mais canalizado. E com o tempo ele pode se transformar no terceiro M, que são os métodos. E nós temos o método, mas nós estamos já perdendo o mover do Senhor. E finalmente nós podemos chegar num ponto que nós não temos mais nada, nós só temos um monumento. A igreja não é um monumento, a igreja é o corpo vivo de Cristo, amém? Então ele se move, ele age. O Senhor disse, né, para Nicodemos, o Espírito, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim temos que ser nós, pessoas que são movidas pelo Espírito. E quem é movido pelo Espírito não é alguém desorganizado, não é alguém maluco, é alguém que é movido por Deus. Deus tem a sua lógica, Deus tem os seus pensamentos, Deus tem os seus caminhos. E é nisso que nós temos que nos manter. Então, eu abri isso com o presbitério, pedi então para compartilhar algumas coisas. E essa palavra de hoje não era exatamente dentro disso, mas ela é uma base de uma coisa que Deus restaurou também entre os irmãos, que foram
os fundamentos, nós começamos a receber de novo, os fundamentos foram colocados e todos nós aqui temos sido fundamentados na verdade. E eu quero entrar naquele que para mim é o principal, não o principal, mas é aquele que é a base, é o inicial, e compartilhar um pouco com vocês esta verdade. Não sei se alguém tinha colocado um título aí, não sei se está presente, se não tem problema também, não precisa do título nas minhas costas aqui. Não sei o que está acontecendo nas costas, é perigoso, né? Mas, amados, nós temos, por natureza, convicções. Nós somos pessoas, em geral, pessoas de convicção. A pessoa que não tem convicções, a gente usa aqui um termo popular que é a Maria vai com as outras. Qualquer coisa que dizem, a pessoa segue, né? Mas nós, em geral, somos pessoas de convicções. Nós temos convicções fortes, definidas sobre várias coisas. Sumiu, não tem problema. Sobre várias coisas. Nós temos convicções sobre, no mundo mesmo, pessoas que creem em Deus são convictas. Nós somos convictos na nossa fé em Deus. Nós não temos dúvida. Mas tem pessoas que são convictos no seu ateísmo. Eles também são convictos. Não aceitam, não creem. E tem aqueles que são chamados agnósticos, que eles não sabem se Deus existe ou não existe, mas também acham que não tem como descobrir. Eles são convictos nessa verdade. As pessoas têm convicções políticas. Nós vivemos nos últimos anos nessas definições e polarizações e estabelecimento de conceitos sobre política. As pessoas têm conceitos, se apegam, se aferram, e tem pessoas que não adianta tu tentar mostrar algumas coisas que ela não aceita, ela está convicta daquilo. Assim também nas coisas da vida da igreja. Às vezes nós temos convicções, e convicções às vezes até equivocadas, e que precisam ser esclarecidas pelo Senhor. Não é fácil mudar de opinião, não é fácil mudança. Nós somos pessoas que têm uma tendência a ficarmos rígidos naquilo que nós pensamos. E diz que quanto mais velha a pessoa fica, normalmente fica mais rígido no seu pensamento. Fica mais difícil de aceitar coisas que estão acontecendo e mesmo coisas de Deus. Muitas vezes conhecemos pessoas que elas vivem sempre lá na década... Qual é a década para mais ou menos aqui? Na década de 60, 70. Né? Não, aqui a maioria aqui nasceu depois da década de 80, né? Vive lá no passado. Não que não sejam coisas boas que Deus fez lá, mas eles se apegam a determinadas coisas e não abrem mão para o novo que Deus está fazendo. Então não é fácil mudar de ideia. Mas eu quero aqui para mostrar para vocês como é difícil mudar de ideia. Eu quero chamar duas pessoas aqui para me auxiliar nisso. O Léo e o Diego. Estão por aí? Léo, vem cá. Diego. Eles são, cada um aqui é o Leonardo, você sabe que ele é um gremista raiz. E o Diego é um colorado raiz. Né? Aqueles caras convictos do que eles creem sobre isso. Eu não sei, talvez tenha uns outros mais raiz do que eles ainda, mas vamos começar com esses dois aqui. Então, eu vou fazer umas perguntas, não tem pegadinha, tá? Mas eu vou perguntar algumas coisas para o Diego sobre o time do Leal. Tu acredita que o Grêmio existe? Sim. Tu acredita que o Grêmio já foi campeão brasileiro? Brasileiro, sim. Não tem pegadinha, aqui não tem negócio de Copa Toyota, aqui nem, tá? Vamos falar. O Grêmio foi campeão mundial? Não. Foi sim, foi sim. Isso aí, vamos admitir. Foi. Vamos admitir, é melhor. Foi. Foi, muito bem, tá certo. Tu acredita que o Esporte Clube Internacional existe? Sim. Tu acredita que o Inter foi tricampeão brasileiro? Meu pai me falou. Teu pai é um homem de confiança, então é verdade. Tu acredita que o Inter foi campeão invicto em 1979? Me contou também.
Obrigado, Miguel, tu tá nos ajudando aqui. Ok, eles reconhecem a existência do time do outro, que foram campeões, fora as pegadinhas, né? Agora eu vou dizer uma coisa assim, ó, tu estaria disposto a trocar de time? Não. Tu não deixaria de ser colorado para ser gremista? Não. Nem que eu te oferecesse uns R$1.000? Não. Não. E... Não sou louco também, né? E tu, Léo, tu trocaria de time? Não. Não? Não. Tu tá convicto dessa tua posição? Agora é ruim, né? Então, eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma informação para ti, Diego. Uma informação que só eu tenho, ninguém mais tem, tá? Tu está com que idade? 26. 26 anos. Nos próximos 50 anos, o Internacional não vai ganhar mais nada. E o Grêmio vai ganhar tudo. Vai virar o Barcelona. Agora eles acham que é o Barcelona que está o Suárez lá. Mas não, vai virar o Barcelona, vai ganhar tudo, vai, entende? O Inter cada vez vai descer mais. Tu está disposto, então, a trocar de time? Não. Não. Agora, essa informação aqui era só para... Agora, a informação quente é essa. Nos próximos 50 anos. Está com quantos anos? 34. 34. Os próximos 50 anos, quer dizer que vai até os 84, o Grêmio não vai ganhar mais nada. O último título do Grêmio foi o Campeonato Gaúcho. E ele não vai ganhar mais nada. Só vai de mal a pior, tá? Vai perder até para o Ibis, tá? E o Inter vai ganhar tudo. O Inter vai ganhar tudo. O Inter vai ganhar tudo. Tu tá pronto a mudar? Tá disposto a mudar de time? Ah, não dá, né? Não? Não tem jeito. Não dá. Obrigado, era só isso. Olha só como é difícil mudar. Uma salva de palmas. Viu como é difícil mudar de opinião? Ainda mais em se tratando de futebol, né? É mais fácil a gente deixar Jesus do que os times, às vezes. É sério. É difícil. Estou usando esse exemplo, que é um exemplo para brincar um pouquinho, mas como muitas vezes é difícil nós mudarmos de ideia. Mas Jesus quer que a gente mude de ideia. Jesus veio na terra e a pregação dele foi: mude de ideia. É isso que quer dizer arrependimento. A palavra arrependimento, para nós, às vezes não significa tudo, mas para torná-la mais simples para nós, Jesus estava dizendo: mude de ideia, porque o reino de Deus está próximo. Claro que ele não veio dizer: deixe de ser gremista, porque o reino de Deus está próximo, né? Mude a sua mente, mude o seu entendimento, tu estás equivocado. Mas a gente não gosta que ninguém diga para nós que a gente está errado, quando a gente acha que está certo. É ou não é? Alguém gosta de que quando tu está convicto de alguma coisa, a gente diga assim: tu está errado, Alexandre. Ele até é um bom discípulo, ele vai... Mas nós não gostamos. Mas o Senhor veio com essa mensagem: mude de ideia. Essa é a pregação que nós recebemos para nos convertermos. Mude de ideia, se arrependa. Às vezes, quando já estamos como cristãos, discípulos do Senhor na igreja, nós ainda temos muitas dificuldades para mudar de ideia. Nós somos os famosos cabeça dura, pessoa resistente. Então, alguns discípulos, às vezes, são muito cabeça dura. Pode largar do edifício de 10 andares que é firme. Mas o Senhor nos chama a mudar de ideia. Eu quero ler alguns textos com vocês, começando com a pregação de João Batista, Mateus capítulo 3, que diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. No versículo 5 diz: então ia ter com ele Jerusalém,
e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nós sabemos que João Batista tinha uma pregação radical, e é interessante que vinha toda Jerusalém. As pessoas estavam sedentas, apesar de ser uma pregação muito dura, muito forte, dizendo: mudem de ideia. Vinham os fariseus, eles: mudem de ideia, vocês estão equivocados, vocês são religiosos, vocês produzem folhas, vocês não produzem frutos. Ele está dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus, logo adiante, no capítulo 4, versículo 16, no 12, diz que depois que ele ouviu que João estava preso, ele voltou para Galiléia e ele começou então a pregar e a dizer: arrependei-vos, mude de ideia, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a palavra de Jesus, essa é a pregação. E eu fiquei pensando, quantas vezes que a gente chega e diz isso para as pessoas? É claro que normalmente nós vamos falar num determinado momento, né? Vamos sentar com a pessoa, falar sobre arrependimento, não é que nós não falamos. Mas aqui Jesus, João Batista eram muito diretos. A gente faz muitas abordagens, e não sou contra as abordagens, de tentar dar um gancho, de tentar aproximar a pessoa. Outro dia estávamos ali num restaurante ali, comemoração do, agora o nosso mais novo advogado aqui, o Daniel, né? No dia 20, quinta-feira, e depois fomos fazer um lanche juntos. E aí veio o rapaz que estava nos atendendo, se chamava Rafael, e aí em cima desse nome abriu-se uma porta então para falar. Então nós podemos entrar, podemos aproveitar situações, nome da pessoa, uma necessidade, já oramos pela mãe dele ali naquele lugar. Mas a palavra de Jesus, que é transformadora, é: arrependei-vos. Você precisa de mudar a sua mente. Pedro, lá em Atos 2,38, não precisam abrir, depois da pregação dele, eles ficaram tocados, sensibilizados, diz ali, compungidos, tocados. E o que nós vamos fazer diante disso? Nós matamos o Senhor, o Rei da Glória, o que nós vamos fazer? E a primeira palavra que ele disse é: mude de ideia, arrependei-vos. Depois continuou, né? Não encerrou nisso. Paulo, quando ele está lá na Grécia falando àqueles intelectuais, capítulo 17 de Atos, vamos abrir, versículo 30. Ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo está dizendo, é tempo de arrependimento, é tempo de mudar de ideia, e avisa ainda, porque tem um juízo. Tem um juízo pela frente. Se tu não te arrepender, tu vai perecer.
Paulo também, mais adiante, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20, ele diz que tinha passado por eles todo o conselho de Deus. No capítulo 20, versículo 20, ele diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui um detalhe importante: o arrependimento é para com Deus. A nossa mudança de ideia é em relação a Deus, em relação ao que nós pensamos, em relação ao que Deus pensa. Abram comigo também Lucas, capítulo 13. É muito interessante que Jesus, ele ensinava muito com conversas. Ele pregava, ele ensinava, ele discursava, mas Jesus era um homem de relacionamentos, era um homem que sentava e que respondia as perguntas. E muitas perguntas foram feitas para ele. E naquele momento, diz que naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. Esse episódio não tem muito esclarecimento, mas o que aconteceu é que havia uns galileus que estavam oferecendo algum sacrifício, e Pilatos matou eles, o sangue deles com os seus sacrifícios. Então aquilo se tornou uma notícia corrente entre eles. Foi uma coisa horrenda da atitude de Pilatos. Não tem detalhes, mas dá para entender aqui o que ele fez. Então Jesus, respondendo, disse-lhes: cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Daí Jesus traz uma outra situação que talvez aconteceu naqueles dias também. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus está desfazendo uma superstição que é muito comum na nossa cabeça humana. É achar que coisas ruins só acontecem para pessoas ruins. É por isso que nós dizemos assim: como é que aconteceu isso com ele? É uma pessoa tão boa. Agora, quando é uma pessoa bem ruim, a gente, mereceu. Não é? Se fosse tal pessoa. Se fosse tal político. Se fosse, não vou dizer o nome de ninguém. Por quê? Porque nós achamos que uns merecem e outros não merecem. Mas o que o Senhor está ensinando? Que se não nos arrependermos, se não mudarmos a nossa mente, todos igualmente irão perecer. Não escapa, é para todos. Então Jesus confronta de novo a nossa vida, um chamado o arrependimento. Na sequência, ele conta uma parábola, da figueira que foi plantada na vinha e o dono foi procurar fruto, não tinha, e ele corta, não está servindo para nada, ocupando espaço. Mas então o vinhateiro disse assim: não, vamos dar um tempo, vamos cavar em volta esse ano, vamos colocar esterco, e depois, se ano que vem não der fruto, então corta. Lembra o que João Batista disse lá? O machado está posto à raiz. Todo aquele que não dá fruto, ele corta. O Senhor espera fruto. O Senhor espera a resposta das pessoas. Mas o Senhor dá tempo. O Senhor não dá mais um tempo. Espera. Vamos ver se mais um ano ele se arrepende. Vamos ver se mais um ano dá fruto essa figueira. Nós temos que pregar um evangelho que leve as pessoas ao arrependimento. Se as pessoas não têm uma profunda experiência de arrependimento, o que vai acontecer é que depois elas se tornam irmãos na igreja, elas se tornam participantes, mas elas nunca vão crescer efetivamente. Elas sempre vão estar sendo cabeça dura.
Tu conhece na congregação algum cabeça dura? Não diga, não fale, não olhe para os lados. Espero que não tenha nenhum. Que todos aqui sejam bons discípulos, fiéis, quebrantados. Como eu falei para vocês, arrependimento aqui no Novo Testamento é mudar de ideia, mudar de mente. Mas no Antigo Testamento, a palavra ela dá mais o sentido de mudar de direção, é dar a volta. Então o Antigo Testamento e o Novo se complementam. O Novo Testamento fala mais do nosso interior, foca no interior, uma mudança de mente. O Antigo Testamento, que é muito prático também, diz para uma mudança de direção. Quando a gente muda de mente, a gente obrigatoriamente vai mudar de direção. Aqui eu coloquei um gremista colorado, eles não conseguem mudar a mente, eles estão indo sempre para lá. Se eles pudessem mudar de mente, eles teriam que mudar de direção. Amém, amados? Amém, amados. Não estou dizendo ninguém mudar de time aí, fique tranquilo. Nós lemos ali em Atos 20, 20, que o arrependimento é para com Deus. O arrependimento não é uma coisa de um remorso que a gente tem. Bah, que mancada, por que eu fiz isso? Por que me deixei ser pego nessa aí? Eu tenho uma expressão que eu sempre digo assim, crente não pode pecar, porque sempre tem alguém vendo. Não adianta, sempre tem alguém que vê, sempre aparece. Então nós temos essa bênção na nossa vida. Sempre tem alguém perto da igreja. Sempre tem alguém que vê. E se não tiver ninguém, o Senhor está sempre vendo. O Senhor está sempre com os olhos sobre nós. Então o nosso pecado é contra Deus. Nós temos que saber que nós ofendemos a Deus. Foi contra Deus que nós pecamos. A Ele que nós ferimos. Não é em primeiro lugar as pessoas. Vocês lembram do filho pródigo? A história toda lá em Lucas 15. Quando ele cai em si, ele diz, pá, que mancada. Mas o que ele diz? Ele não pensa só, ele pensa em si, porque ele diz assim, lá tinha comida boa, e eu estou aqui comendo. Nessa minha versão diz bolotas dos porcos, eu não sei que ração, que mistura, que dava, né? Mas já dá um nojo só em pensar nisso. E ele não conseguia nem comer aquilo. Quando podia, na casa do pai, ter aquele churrasquinho de gaúcho, né? Aquele bacalhau português, com batata, né? Casa do pai. Ele diz, ele pensa e depois diz para o pai dele, pequei contra o céu e contra ti. Aqui a expressão é céu, porque em Mateus, eles evitam usar o nome de Deus, que os judeus evitam o nome de Deus. Então eles substituem por céu, pequei contra o céu. Mas ele está falando, pequei contra Deus e contra ti, contra o pai dele. Então nosso pecado é contra Deus. Então nós temos que nos arrepender de ter pecado contra Deus, de ter desprezado as leis de Deus, de ter rechaçado o amor de Deus, de ter resistido à bondade de Deus. E quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos que nós somos merecedores do juízo e que nós precisamos da misericórdia do Senhor. Esse arrependimento superficial não serve. Uma tristeza sozinha não define um arrependimento. Uma emoção, um choro. Moisés, pastor de Porto Alegre, faleceu há poucos anos. Ele contava que numa reunião, não sei, acho que era lá ninguém acho que daqui foi lá na General Câmara, que tinha no centro de Porto Alegre, tinha um salão. E aí chegou uma mulher, chorava, e disse, a mulher está quebrantada, vou chegar lá para orar junto com ela. Quando ele chegou, ele disse assim, irmã, por que a senhora está chorando, está muito quebrantada? Não, estou chorando de raiva. Então, choro não quer dizer. Emoção não quer dizer sozinho. Tristeza não quer dizer sozinho. Remorso não quer dizer sozinho.
Caim, por exemplo, Caim ficou mal. Mas Caim nunca se arrependeu. Caim nunca admitiu que pecou. Caim nunca clamou a Deus: tem misericórdia de mim. Ele aceitou tudo e disse: eu vou andar errante, eu vou fugir da tua presença, eu sou maldito mesmo. Foi embora. Mas ele estava incomodado com as consequências que vieram sobre ele, mas isso não produziu nada. 2 Coríntios 7,10 diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, é uma tristeza boa que tem que acontecer em nós. Quando a gente peca e vem aquela tristeza do Espírito Santo, é bom, porque ela produz arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Não basta, não serve essa tristeza na nossa vida. Então, arrependimento é para com Deus. Eu pensava de um jeito, agora eu começo a pensar do jeito de Deus. Eu começo a parar de resistir a Deus. Vocês já viram que a pessoa, quando não conhece a Deus, o conceito que normalmente ela tem de Deus, quando acontece uma tragédia, ela não costuma acusar Deus? Por que Deus deixou acontecer isso? Agora a tragédia lá foi Blumenau? Pouco tempo. As pessoas vão dizer: por que Deus deixou isso acontecer? O que ela está dizendo? Se fosse eu não permitiria. Se fosse eu, não aconteceria isso. Se fosse eu, só ia acontecer coisas boas. Não é isso que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo: Deus não é bom, Deus não é justo. É isso que Satanás fez lá no jardim, com as suas mentiras. Então nós, como discípulos, nós podemos até não entender algumas coisas que acontecem, mas nós não apontamos o dedo para Deus e dizemos: por que você fez isso? Como assim? Se fosse eu ia fazer diferente. Nós temos que mudar a nossa mente, mudar a nossa direção. O que vale agora é o que Deus pensa, é o que Deus diz, é o que Deus deseja. Isso é arrependimento. Ser um religioso, ser alguém que participa de qualquer grupo cristão, não significa uma pessoa arrependida. E nós temos que ser essas pessoas arrependidas, quebrantadas. As nossas opiniões caem por terra. Como temos muitas opiniões, né? Às vezes a gente vai tratar algum assunto, está aconselhando uma pessoa que tem uma opinião resistente. Tem pessoas que são muito difíceis de aconselhar, porque ela está com a cabeça e só pensa com aquele, no seu pensamento endurecido, não se quebranta. Mas quando há arrependimento, nós passamos a pensar: Senhor, eu não entendo, mas o teu caminho é perfeito. O texto lá de Isaías diz que cada um se desviava pelo caminho. Ou seja, nós estamos nos desviando por esse caminho. Deus está dizendo: o caminho é lá. Muda de ideia, muda de mente. Isaías 55, 7, 8 também diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Olha só o arrependimento muito claro lá em Isaías. Mudar o pensamento e o caminho. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se, mude de direção para o nosso Deus. E depois diz: porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os caminhos do Senhor os nossos caminhos. Deus pensa diferente, aliás, nós é que pensamos diferente. Deus é que pensa bem, Deus é que tem um caminho bom. Nós pensamos diferente, equivocadamente, nós temos um caminho equivocado. Então, quando nós entendemos o caminho do Senhor, o que nós temos que fazer? Eu vou trilhar esse caminho fielmente. Senhor, não estou enxergando nada, mas eu sei que é por esse caminho. Tu estás comigo?
Mas se nós resistimos, nós começamos a nos desviar pelos nossos próprios caminhos. Provérbios 14, 12, não precisam abrir, mas diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Por quê? Porque nós achamos muitas coisas, nós pensamos muitas coisas. E agora nós vamos ter que aprender que há um caminho e há um pensamento, que é o pensamento do Senhor, que é mais alto do que os nossos. O arrependimento, amados, ele abre os olhos e abre os ouvidos. Quando a gente está arrependido, a gente escuta. Não só a Deus, a gente escuta as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. A gente abre os olhos para aquilo que Deus está falando, mostrando. Vai caindo a resistência, vai caindo tudo aquilo que se opõe a Deus. Agora, isso, para aqueles que não conhecem o Senhor, eles precisam se converter como nós. Mudar sua ideia, mudar seu pensamento, se converter ao Senhor, mudar de caminho. Mas e para nós, que nós já mudamos de caminho, né? Nós já nos arrependemos, nós já mudamos de direção. Será que eu preciso estar falando isso? Todo mundo aqui, teoricamente, já mudou de caminho, já mudou de pensamento. O que diz lá Romanos capítulo 12, 2? E nós lemos muitas vezes esse texto, mas eu quero agregar um pouquinho essa tradução aqui, o termo que acho que ficaria melhor ainda para entendermos. Paulo está dizendo no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está rogando aqui, ele está pedindo, por favor, gente, por favor. E no versículo 2, e não sede conformados com este mundo, ou não vos conformeis com este século, né? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra aqui, renovação, está boa, os tradutores são bons, quem sou eu para dizer que podia pôr melhor? Mas essa palavra também significa completa mudança. Ou seja, eu que agora estou em Cristo, eu preciso ser transformado na minha mente. Eu preciso ser transformado, ter uma completa mudança na minha mente. Então, antes eu estava sem Cristo. Me arrependi, mudei de ideia, mudei de caminho. Mas agora que eu estou no caminho, eu preciso ter uma completa mudança de mente. Porque não está completo. É só olhar e deixar sondar cada um a nossa vida. Deixar o Espírito Santo falar. Por que Jesus disse assim, quando falou sobre a oração que chamamos de Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós temos que estar sempre num processo de mudança de mente. Por que eu peço perdão? Alguém sabe por que a gente pede perdão? Porque pecou. É todo dia eu tenho que pedir e fazer essa oração, né? Não estou dizendo que todo dia as pessoas, um discípulo tem que obrigatoriamente pecar todo dia, não é isso? Mas nós temos que estar com a nossa mente mudada e sensível ao Espírito Santo todos os dias. Nós não podemos nos tornar discípulos agora que abandonaram esse caminho mau e estão num caminho ainda endurecidos, resistentes, fora do padrão de Deus. Amados, o arrependimento ele é muito prático. Aliás, a palavra de Deus é prática. A teologia de Deus é prática. É simples. O que Jesus chegou e disse assim? Arrependei-vos. O que Pedro diz? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, recebereis o dom do Espírito Santo. As coisas de Deus são simples para nós. E nós temos que manter aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 11, 3, se eu não me engano.
Aquela preocupação de Paulo de que a mente fosse corrompida, assim como a serpente corrompeu a mente de Eva, assim fosse também corrompida as nossas mentes e nos afastássemos da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O Evangelho é simplicidade. Ontem tivemos um tempo muito precioso com várias pessoas lá em casa, né? Primeiro foi a família aqui do Rafael, muito precioso estar com eles. Depois à noite estivemos ali com o Francisco e a Eliane, né? Ele compartilhando algumas coisas, né? Esse relacionamento, esse olho no olho, né? As verdades fundamentais do Senhor. Que precioso, é isso mesmo. É ali onde eu sento e posso dizer para o discípulo: como é que está a tua família? Como é que está o teu coração? Como é que são as tuas finanças? O que nós podemos te ajudar? Esse é o Evangelho transformador. Na simplicidade do Senhor. É que podemos dizer: olha, estou vendo que seu coração está endurecido. Por isso que a tua vida não muda, por isso que tu não vai para frente, que o teu coração é duro. É a simplicidade do Senhor para conosco. Então, o arrependimento ele é prático e ele opera basicamente nesses 3 aspectos. O pensamento, há uma mudança, como eu falei, mudança de mente. Há palavras, eu preciso confessar. Nós não deveríamos fazer uma confissão geral de pecados, né? Senhor, me perdoa por todos os pecados que eu cometi desde lá que eu nasci. O Senhor é específico. A lista de pecados, as listas que tem na palavra que Paulo apresenta são específicas. As pessoas, quando vinham ao Senhor, ali em Éfeso, diz que eles vinham confessando seus pecados. Diante da pregação do Paulo, eles vinham confessando: oh, eu sou ladrão, eu sou adúltero, eu sou um sem vergonha, eu sou endividado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não sou nada disso, só estou dizendo aqui que talvez eles disseram lá. E o que eles faziam? Aqueles livros de mágica, de feitiçaria, eles entenderam o Evangelho, eles trouxeram e fizeram uma fogueira santa. Queimaram tudo. Eu me lembro, primeiros encontros que nós tivemos aqui em Canoas, 1987, uma casa ali dentro do QG, e veio, o pessoal levava sempre visitantes, sempre aparecia com visitante. Um dia chegava com um mormon, outro dia chegava com um endemoniado, outro dia chegava com alguém que se convertia, né, a Mari lembra. E um dia chegou uma moça, não me lembro mais quem é que levou, com uma menina, e o marido estava preso. E aí começamos a orar, e quando começamos a orar, aqueles demônios começaram a se manifestar. Conseguimos a tempo tirar a menininha do colo dela, se manifestou aquele demônio, a mulher foi liberta pelo Senhor, completamente livre ali, recebeu o Evangelho. E no dia seguinte, diante da pregação do Evangelho, era uma mulher muito envolvida com as trevas, todas aquelas roupas, objetos que ela tinha, ela decidiu eliminar aquilo. E essa é a verdade, mas é tu que tem que fazer, nós não vamos fazer por ti. E ela entrou na casa, recolheu tudo aquilo, era uma pessoa simples, uma pessoa de poucas posses, mas via que tinha gastado muito dinheiro naquelas coisas. Mas ela no Senhor eliminou tudo aquilo. Isso é sinal de arrependimento. Eu deixo um caminho de morte e vou para um caminho de vida. Amém? Quando o João Batista pregava, vinham as pessoas perguntar o que nós devemos fazer. E daí chegaram os soldados, perguntaram: o que nós devemos fazer? Ele disse assim: fica satisfeito com o teu salário. Quem é que está insatisfeito com o salário, não precisa levantar a mão aqui. O que o Senhor está dizendo? Fica satisfeito. Isso faz parte do arrependimento. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa omissa, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa tirada, que não prospera. Mas se isso é o que Deus te deu agora, fica contente.
Senhor, eu vou trabalhar mais, vou me dedicar mais, vou estudar, vou crescer. Mas, Senhor, eu estou contente, eu te dou graças por eu que estou ganhando agora. Eu sei que tu pode me levar mais, mas eu não vou ficar reclamando. Isso é ação prática do arrependimento. Então, alguém que está sempre reclamando, um discípulo que está sempre reclamando, ele não entendeu, no mínimo não entendeu exatamente o que é o arrependimento. E assim podíamos tocar em várias coisas, né? Que precisamos nos arrepender. Um último exemplo, o caso de Zaqueu é um caso típico de alguém que se converte. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, e quando eles cobravam os impostos naquele tempo, havia uma taxa de cobrança que era transferida para os romanos, mas eles cobravam mais, eles ficavam com uma parte. Eles passavam para os romanos, mas eles enriqueciam nas custas dos seus irmãos. E isso trazia um ódio, porque eles detestavam os romanos e aqueles homens estavam aproveitando da situação, traindo o povo para encher o seu bolso. Mas quando ele se interessa pelo Senhor, ele sobe naquela árvore, ele fica observando Jesus, e Jesus, mais do que ele ver Jesus, Jesus é que está vendo ele, diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me importa jantar na tua casa. E ele vai, e eu imagino que ele está feliz, ele está que não sabe o que faz. Vamos fazer aqui um churrasquinho, traz a picanha, agora pão com alho. Só estou despertando os irmãos aqui, né? Salsichãozinho do Borussia, propaganda de graça, hein? Mas ele está feliz, ele está radiante, porque alguma coisa está mudando ele. E ele, agora, o dinheiro já perde a importância na vida dele. E ele faz uma declaração: Senhor. Vamos lá para o texto de Lucas 19. Jesus não pediu nada para ele, do dinheiro dele, não, mas essa ação do Espírito Santo, versículos 8 e 9 de Lucas 19, levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Eu imagino que ficou pobre o Zaqueu, ele deu metade para os pobres, ia dar quadruplicado porque ele tinha defraudado, não devia ser pouco. Eu acho que ele ficou meio endividado até para pagar todo mundo. O que o Senhor disse? Hoje veio salvação a esta casa. Arrependimento tem ações práticas, não é obras humanas para agradar a Deus, são ações que resultam de uma mudança de mente, uma mudança de caminho. Era ladrão, agora não rouba mais, agora dá para os pobres, agora restitui para as pessoas que foram defraudadas. Nosso arrependimento tem que ser prático. Muitas vezes temos que ir nas pessoas que ofendemos, que roubamos, que enganamos. Nem tudo tem como restituir, mas nós temos que ir onde é possível. Eu me lembro uma vez o Mário Roberto lá de Salvador, disse que pregando, os irmãos sendo convertendo e falando de restituição, e aí tinha um restaurante que vários daqueles jovens iam lá e sempre roubavam alguma coisa antes de se converter. E aí eles iam lá, cada um chegava e disse assim: eu quero confessar aqui que eu roubei tal coisa daqui, do restaurante, tal, da lancheria, agora me converti e tal, vim restituir. Daqui um pouco vinha outro. E assim várias pessoas. Imagina o testemunho para esse dono do restaurante. Tanto de que ele não enxergava nada naquele restaurante, todo mundo roubava, né? Mas também que havia uma mudança nas pessoas. As pessoas precisam ver mudança na nossa vida. As pessoas precisam entrar na nossa casa, no nosso trabalho e olhar e ver o que tu tem diferente. Eu sou uma pessoa que mudou de mente, que mudou de caminho. Em todas as áreas. Amém? Graças a Deus que o Senhor nos alcançou. Mas eu quero
continuar te desafiando. Eu não sei se tem alguém aqui que não conhece o Senhor, que ainda não mudou sua mente, não mudou o seu caminho, mas o Senhor te chama hoje. Arrepende-te. Arrepende-te. Tu está num caminho de morte. O Senhor te chama para um caminho de vida. O Senhor te chama para deixar os maus caminhos e te voltar para o Senhor. Se tu viveu nas trevas pesadas, ou trevas mais leves, não importa, estava nas trevas, o Senhor te chama hoje, te arrepende. Muda de mente, muda de direção e vem para o Senhor Jesus. Mas talvez alguns de nós estamos também sem deixar a nossa mente ser completamente mudada. Estamos insensíveis ao Espírito Santo. Estamos resistindo a Deus. Não é resistindo ao discipulador, não é resistindo aos pastores. Nós resistimos a Deus. Nós às vezes achamos que sabemos tudo. Não, eu agora já passei por várias coisas, eu já sou, já estou formado, conformado, reformado, estimado, qualquer coisa. E nós estamos com a nossa mente sem uma completa mudança. Deus nos chama hoje a renovar, a ter uma completa mudança na nossa mente. Deus quer uma igreja que seja sal e luz aonde estiver. E quer entre nós aqui que seja isto. Tudo começa com arrependimento, amados. Não adianta nós termos uma estrutura boa. Não adianta nós termos qualquer outra coisa boa, que são coisas boas que devem haver na vida da igreja. Discipulado, pequenos grupos, evangelismo, eventos. Se o nosso coração continua resistente ao Espírito Santo. E alguns, por resistirem ao Espírito Santo, vão se afastando, vão se distanciando do Senhor, vão endurecendo. E o Senhor quer renovar a tua mente hoje, debaixo de uma decisão tua. Eu não vou fazer um apelo direto, porque tu, no teu lugar, tu pode te arrepender. Mas se tu quiser vir aqui na frente, se tem alguém que o Senhor ministrou o teu coração, é tu com o Senhor. O Senhor quer te mudar. O Senhor quer te transformar, mas Ele está te chamando a ti. É tu que te arrepende. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, mas é eu que me arrependo. Eu respondo a Deus. Eu digo, Senhor, eu estou no caminho errado. Eu estou com o coração duro. Eu estou resistente ao Teu Espírito Santo. Transforma a minha mente. Transforma meu coração. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Se alguém quiser vir aqui na frente, é livre. Mas vamos orar. E se tu tem coisas que tu quer falar ao Senhor agora, coisas na tua mente que tu precisa, que tu está resistindo, coisas que estão escondidas no teu coração, talvez tu ainda não confessou ao Senhor, não confessou a ninguém, estão guardadas por anos e estão trancando a tua vida. O Senhor te chama hoje a confessar ao Senhor, a mudar a tua mente, a mudar o teu coração e te voltar para Ele. Vem, Espírito Santo, sobre nós aqui nessa hora. Obrigado, Senhor, porque nós já recebemos há tantos anos esta palavra viva. E ela tem operado em muitos, se não em todos aqui. Que bom, Senhor, que nós fomos chamados a uma mudança de caminho, porque o nosso caminho parecia bom antes, mas ele era um caminho de morte. Agora que estamos no caminho de vida, nós precisamos uma completa mudança da nossa mente. Nós precisamos deixar para trás tudo que era do velho pensamento e do velho caminho. Tudo aquilo que está nos prendendo, Senhor. Tudo aquilo que estamos resistindo ao Espírito Santo ainda. Tudo aquilo que é a nossa vontade, que nós estamos lutando para fazer de qualquer jeito a nossa vontade. Nos dá esse
essa operação do Teu Espírito para ver uma mudança na nossa mente e nos rendermos integralmente à Tua vontade. A Tua vontade quanto a trabalho, a ministério, a dinheiro, a relacionamentos, a casamento, namoro, a mudanças. Por favor, Senhor, muda pelo Teu Espírito, ilumina os olhos do nosso coração nessa noite aqui e desprende aqueles que ainda estão presos, Senhor. Por favor, e nos leva pessoalmente como igreja a essa vida, Senhor, completamente voltada para o Teu caminho. Que nós possamos contemplar os Teus pensamentos, os Teus caminhos e segui-los. Tua palavra diz, Senhor, que o povo de Israel viu os Teus feitos, mas a Moisés Tu revelou os Teus caminhos. Nós queremos ser aqueles que enxergam os Teus caminhos. Te revela, Senhor, para andarmos nos Teus caminhos. E quando nós ainda não compreendemos, nosso coração seja sensível e quebrantado, Senhor, para aguardar o Teu tempo, aguardar a Tua direção. E quando Tu te revelas, Senhor, nós sejamos decididos a seguir o caminho que Tu nos mostras, Senhor. Opera em cada um, e que cada um também, ao pregar o Evangelho, Senhor, pregue de uma forma ainda mais contundente o arrependimento. Porque essa é a maneira que Tu pregou, que João Batista pregou, que Pedro, Paulo, os apóstolos, e que nós também fomos chamados a pregar esse arrependimento. Ministre e abençoa-nos nessa noite aqui, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.